Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou a Thaís e hoje, para que nós possamos então começar o nosso ano bem animados e que nós consigamos aí alcançar os nossos sonhos dentro dos nossos objetivos acadêmicos, concurso ou o que for, ou simplesmente nós termos aí mais alguma curiosidade saciada. Então, gente, para que nós possamos aí continuar a nossa playlist sobre o serviço social e alguns contextos, nós hoje vamos tratar sobre a formação profissional, as fontes teóricas que fundamentam historicamente o serviço social e a sua incorporação nos modos de pensar e atuar da profissão. Então, para que a gente comece a discutir esse assunto, nós vamos falar hoje sobre o mundo social enquanto o mundo das relações, para entender então essa formação profissional. Então, gente, para iniciar essa discussão, é importante a gente destacar que o serviço social e o conhecimento no serviço social, eles vão se desenvolver dentro da sociedade, ao qual vai ser então o resultado das relações sociais entre homens e mulheres, dentro de um movimento complexo e também contraditório da realidade. Logo, o mundo social, ele vai ser um mundo de relações, segundo Eyasbeck. Nesse contexto, que dentro das contradições das relações de poder, que vai adentrar o serviço social, frente às demandas resultantes das relações de produção e de reprodução da vida social, dentro do campo do social, político, econômico, cultural, dentro das questões de gênero, raça, sexualidade, entre outros diversos. Então, essas demandas, por sua vez, elas vão estar presentes no cotidiano dos e das profissionais e vai exigir dos mesmos um posicionamento explicativo e também interventivo, que vai estar baseado, ou pelo menos deve estar, nos pressupostos teóricos, metodológicos, ético, político e técnico-operativo. No entanto, para que a gente possa compreender esses pressupostos, é importante que nós compreendamos alguns fundamentos relativos ao processo histórico que vai constituir essas principais matrizes do conhecimento e da ação do serviço social no contexto brasileiro. Daí você vem me perguntar, tá, Thaís, mas quais são estas principais matrizes do conhecimento e da ação do serviço social brasileiro? Ora, deixa eu lhe contar. Esse processo vai ser o processo de formação do serviço social no Brasil, que também pode ser compreendido através de dois pressupostos, aos quais vai trazer à luz ações e intervenções profissionais até a contemporaneidade. Ele vai partir então das ideias e dos conteúdos doutrinários do pensamento social da Igreja Católica e das principais matrizes teórico-metodológicas acerca do conhecimento do social na Igreja e na sociedade burguesa. Então, dos conteúdos doutrinários e da influência da Igreja Católica, é importante a gente destacar que essa relação ela vai imprimir no serviço social o que a gente conhece como caráter de apostolado, com abordagens baseadas na moral religiosa e vai priorizar a formação da família e do indivíduo, para buscar então soluções dos problemas da sua, entre aspas, sua clientela. Enquanto referencial teórico, eles tinham então quanto doutrina a doutrina social católica, que vai estar baseado no ideário franco-belga de ação social e também no pensamento de São Tomás de Aquino. É importante a gente lembrar também em relação ao São Tomás de Aquino que ele era um estudioso dos textos do filósofo grego Aristóteles, que eram textos recém-chegados ao Ocidente. E o Tomás de Aquino ele se dedicou ao esclarecimento das relações entre a verdade revelada e a filosofia. Isso significa o quê? Que é a relação entre a fé e a razão. Então, segundo a sua interpretação, esses tais contextos eles não se chocam e também não se confundem, mas eles são distintos e também harmônicos. Sendo esses pensamentos o tomismo e o neotomismo, que vai ser retomado por Jacques Maritain na França e pelo Cardeal Mercier na Bélgica, na busca então de estar trazendo esses conceitos para a atualidade. Dessa forma, é através desses pressupostos da Igreja que o serviço social brasileiro vai se fundamentar as suas formulações.
e os seus primeiros objetivos políticos e sociais, aí com um olhar humanista e conservador. E também contrário aos ideários liberais e também marxistas. A intenção da Igreja nesse período era estar recuperando a sua hegemonia do pensamento social da Igreja face da questão social. E é importante destacar que é a partir desse ideário humanista que vai surgir a discussão sobre dignidade humana, da capacidade do indivíduo, do potencial e de que os homens eles são sociáveis. Eles são naturalmente social e político. E a compreensão também do bem comum e a necessidade da autoridade para cuidar da justiça geral. Mas, é importante a gente lembrar que também, dentro da doutrina social, existe aquilo que são conhecidos como encíclicas Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891. Estas encíclicas, elas iniciaram o magistério social da Igreja, com a busca de restaurar o papel da Igreja na sociedade moderna. Também é importante destacar o 40º ano de Pio XI de 1931. Este 40º se trata de uma carta encíclica do Papa Pio XI de 15 de maio de 1931 sobre a restauração e aperfeiçoamento da ordem social em conformidade com a lei evangélica do 40º aniversário da encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum. Então, essa carta foi escrita como resposta à grande crise de 1929, apelando pela renovação da moral da sociedade e da adesão à ação social da Igreja. Dessa forma, o conservadorismo ele caracterizou o serviço social, especialmente a partir de 1940, quando passa então a receber influências tecnicistas do serviço social norte-americano, somado ao conservadorismo e à teoria positivista. Assim, com o avanço do capitalismo, o serviço social ele precisou se adequar. Por esta razão, ele buscou então reorientar a profissão para atender às novas configurações do desenvolvimento capitalista, exigindo a qualificação e a sistematização de seu espaço socioocupacional. Assim, gente, é por esta necessidade que o serviço social ele passa então a atentar à matriz positivista, constituindo assim o que se conhece a partir de Yamamoto como arranjo teórico doutrinário, unindo então o discurso humanista com um suporte técnico-científico de inspiração na teoria social positivista e um pensamento conservador mediado pelas ciências sociais. Essas teorias, que foram caracterizadas pela Yamamoto, pela Yazbek e pelo Nettle, elas estão descritas como visões de mundo fundada na fé e em dogmas, e vai ser particularizada então a questão social no indivíduo. Isso porque, a partir dos autores, o método positivista ele trabalha com as relações aparentes dos fatos, e ela vai evoluir dentro do que já está contido, e ela vai buscar a regularidade das abstrações e a das relações invariáveis. Isso significa que ela não busca transformação além da ordem estabelecida. Então, essas relações elas vão resultar no serviço social um processo de tecnificação e de burocratização das ações. É a partir disso, então, entre outras questões, que vão se iniciar alguns questionamentos, principalmente a partir de 1960. Que é o período em que o referencial positivista passa a ser questionado devido ao avanço do modelo capitalista e das mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que vão expressar, nesse período de 1960, a geração de uma maior subordinação da América Latina. Logo, esses questionamentos eles passam a exigir uma revisão global em diferentes níveis, teórico, metodológico, operativo e político.
Então, esse movimento no serviço social, ele passou a impor aos assistentes sociais a necessidade de uma reconstrução de um novo projeto comprometido com as demandas das classes subalternas, particularmente expressa em suas mobilizações. Então, esse questionamento, ele passa a dar espaço a uma nova perspectiva teórica, a teoria social de Marx. Mas vale ressaltar que nós estamos falando de um período de ditadura militar e de cerceamento de determinadas leituras e movimentos, ok? Então, dentre essas perspectivas, os movimentos a favor da revisão do projeto profissional, elas iniciam ao longo da América Latina. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o projeto profissional, o que significa projeto profissional e social, eu peço para vocês darem uma olhadinha aí nos videozinhos no nosso primeiro vídeo dessa playlist Serviço Social e seus contextos, ok? Então, no Brasil, essa nova revisão do projeto profissional, ele vai se destacar os documentos de Araxá, de 1967, discutindo sobre a teorização do serviço social, o documento de Teresópolis, de 1970, que vai discutir sobre a metodologia do serviço social, e o documento de Sumaré, de 1978, que vai tratar sobre a cientificidade do serviço social. Então, esses três documentos, eles vão se constituir enquanto marcos históricos, especificamente do serviço social, sendo esses produtos dos estudos de profissionais competentes reunidos em seminários promovidos pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, o CBCIS. Dessa forma, esse período ele vai demarcar o início das teorizações por autores latino-americanos, fomentando então o exercício de profissionais no Brasil, juntamente a vertentes de análise que vão emergir o que nós conhecemos enquanto movimentos de reconceituação, sendo estes três vertentes: a vertente modernizadora, que vai ser caracterizada pela incorporação de abordagens funcionalistas, estruturalistas e, mais tarde, sistêmicas, que é a matriz positivista. O Neto, no seu livro de 1994, também destaca a segunda vertente, que é a vertente inspirada na fenomenologia, que vai emergir enquanto metodologia dialógica, apropriando-se também da visão de pessoa e comunidade. E aí no entendimento, segundo Neto, de reatualização do conservadorismo na profissão. E a terceira vertente marxista, que vai remeter à profissão uma consciência de sua inserção na sociedade de classes, e que no Brasil vai se configurar em um primeiro momento como uma aproximação ao marxismo, sem um recurso ao pensamento do Marx. É o que muitos autores tratam como um marxismo sem Marx, no sentido de prosseguir por influências de Louis Althusser e do método de BH, ao qual vai demarcar uma intervenção profissional equivocada, do qual ele não reconhecia suficientemente as determinações sócio-históricas da profissão. Mas mesmo assim, esse movimento ele permitiu sim aguçar os questionamentos quanto ao conservadorismo da profissão e a importância dos movimentos sociais. Logo, é após os anos de 1980 que o serviço social ele vai passar a contar com um novo olhar na compreensão sobre o marxismo no serviço social. Um momento também chamado de marxismo com Marx, ao qual pode-se construir uma matriz teórico-metodológica apreendida do ser social a partir de mediações. Então, a partir do Yamamoto e do Neto, a gente pode entender que essa perspectiva possibilitou compreender que a estrutura da nossa sociedade, ao mesmo tempo em que põe o ser social como o ser das relações, no mesmo instante e pelo mesmo processo, vai ocultar a natureza dessas relações ao observador. É por isso, então, que se destaca a necessidade da apreensão dialética do conhecimento dentro da realidade de suas contradições. Beleza, gente? Para que o nosso vídeo hoje não fique tão grande, nós paramos por aqui,
Mas, se você tem curiosidade, quer saber a continuação desse segundo tópico da nossa playlist Serviço Social e Contextos, eu peço para que você continue aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou o seu like, deixa seu like aí de coração. E deixe seu comentário se caso você quer um aprofundamento maior sobre esse tema ou algum outro tema que você tem curiosidade, algum trabalho, algum estudo ou algum tema de concurso que você gostaria aí que fosse sistematizado, beleza? Então, gente, desejo a todos e todas um feliz ano novo, muitas felicidades, muita saúde, uma vacina aí que a gente possa ficar bem e que seus sonhos se realizem e que esse ano seja um ano de realizações e menos retrocessos. Muito obrigada, pessoal! Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like e seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte desse tópico. Até mais, gente! Tchau!